Olha, Rede Cuidar, presente aí, acabei de Marcando ver. presença. Pai Bahia, nosso parceiro em Guanambi. Essa live aí, se for só a Rede Cuidar, tem que bater uns 100, né? Boa tarde, pessoal que entrou agora, pessoal da Pax Ideal, o Pai Bahia, a Ellen, que está aí juntamente conosco. Pessoal, nós só estamos aceitando, tá, os pedidos. Já já a gente dá início. Para quem já entrou, não me conhece ainda, eu sou a Thaisa, gerente de contas aqui na Adplix. Juntamente conosco aqui está toda a nossa equipe comercial, né, a Harika, que também é gerente de contas, tem o Guilherme Alves, tem o outro Guilherme, tem a Carol, o Adrian, todos eles estão marcando presença aí. É dois Juntamente Guilherme conosco. agora, né, Thaisa? Agora é dois Guilherme. No mesmo time comercial, às vezes dá confusão. Da confusão. Inclusive, o Guilherme pegou um valor comigo e falou para me pegar de volta aí. Quem é o Guilherme? Agora, qual dos Guilherme? O Alves, ele ficou quietinho, não disse nada. Acho que foi o Borges. Boa tarde, Ana, da Pax Ideal, está juntamente conosco. Sejam bem-vindos à nossa live. Só tá entrando ainda, vamos dar mais uns 2 minutinhos, né, pra gente começar. Boa tarde, o Kenner, que está aí também juntamente conosco. Pessoal, enquanto os demais estão entrando, né, o que vocês estão achando do horário da live? Vocês têm uma sugestão de um melhor horário? A gente já teve lives que foram feitas depois das 6, né? E a gente está priorizando esse horário para a gente tentar achar muitas vezes o horário que alguns colaboradores, né, que trabalham em horário comercial, estejam participando também e aprendendo prática, né? Eu acho ótimo esse horário. Foi quem Acho que falou? ficou bom. Até para já ir explicando para vocês, né? O objetivo da gente trabalhar mensalmente com 2 formatos de lives, né? Esse formato de live de hoje vai ser mais um formato de um treinamento em relação à oportunidade de vocês tirarem dúvidas, aprender sobre as atualizações que foram feitas, né? Até mesmo nosso próprio time, às vezes, fala assim, opa, já teve uma atualização, não deu nem tempo de eu ver o que isso aqui faz, né? Então, na live é bom que a gente tenha essa proximidade e a gente vai fazer um treinamento aqui em tempo real com vocês, né? Ver quais são as dificuldades, às vezes até pegar algumas ideias com vocês mesmo de alguma necessidade. Então, o objetivo é que vocês estejam participando aí com a gente, né? Tirando todas as dúvidas. Boa tarde, pessoal que está entrando agora. Sejam bem-vindos à nossa live. Já vai dar início, Fernando? A live é gravada? Será gravada? É. Sim, será gravada. Depois vocês vão deixar disponível pra gente? É porque eu pensei em assistir agora, mas agora já pintou um compromisso, eu vou ter que dar uma saída. Aí eu queria ver depois. A gente vai subir Infelizmente eu ela. tenho algumas dúvidas, mas depois eu mando lá no suporte lá. Isso, a gente vai subir ela para o YouTube depois, quando a gente grava para a gente, né? E aí a gente compartilha com vocês, aquele que não pôde participar, ou até mesmo se você quiser rever alguma coisa, né, para lembrar alguma coisa que você vai querer implementar aí. Mas assim, o momento especial vai ser agora, tá? Então já queria agradecer, pessoal, todos aí que dedicaram esse tempo junto com a gente, tá? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas, questionamentos e principalmente compartilhar aquilo que vai de encontro com a necessidade da empresa de vocês. Então, hoje a Adplix, ela sempre está tentando focar, né, em uma tecnologia que possa ir de encontro com a necessidade dos nossos clientes. A gente sempre fala, né, toda inovação que a gente traz não vem só da cabeça do Fernando, de um e de dois, vem justamente desse relacionamento para a gente tentar trazer isso que os nossos clientes estão buscando. Então, na live de hoje,
a gente preparou, pessoal, para a gente estar falando sobre um ponto que a gente percebeu que muitas empresas ainda não estão configurando ou não estão conhecendo como utilizar algumas ferramentas básicas que é a gestão de planos, tá? Pessoal, eu vou só pedir para vocês passar algumas orientações sobre a live, pedir para vocês desativar o microfone, mas a live é aberta, tá? É um bate-papo, vocês podem estar tirando as dúvidas, podem estar perguntando. Sempre que quiser falar, vocês podem levantar a mão que a gente vai abrir oportunidade para vocês, ou se preferir, pode também estar colocando no chat, tá bom? Show, obrigado, Thaisa. E como a gente percebeu até durante os treinamentos e as reuniões de mentoria que a gente faz, a gente acaba percebendo que às vezes não está configurado, seja os termos, seja as permissões de filiais, aquelas empresas que têm 1 a 50 filiais. Esse permissionamento, essa segurança, pessoal, ela é muito importante para que vocês consigam ter aquela segurança que o sistema está operando conforme a necessidade de cada um de vocês, tá? Tivemos várias melhorias aí, até já deixar um convite para vocês, pessoal. Quem ainda aí não está participando, temos um grupo exclusivo no WhatsApp para clientes, tá? E temos um grupo de atualizações que é como se fosse o jornal diário. Ele é para todos os colaboradores da sua empresa. A gente sabe ainda que não tem nem metade dos usuários, que são mais de 3 mil usuários lá da Adplix, né? E ainda a gente não chegou no número de 1.000 pessoas nesse grupo. A ideia é que em breve a gente tenha 2 grupos, porque o que é o objetivo? Teve alguma atualização, seja um campo, a gente vai estar notificando que às vezes um de vocês não vai ter tempo de ir lá olhar o que essa atualização pode ter como benefício para você. Então, o seu próprio colaborador que opera o sistema, seja um vendedor, seja o caixa da recepcionista. Então, é importante que ela esteja nesse grupo de atualizações para que ele possa acompanhar e vocês utilizar mais uma vez o sistema a benefício da sua empresa, tá bom? Então, a gente vai estar abordando sobre essas permissões, termos contratuais, personalização de planos, reajuste dos boletos, permissões que possam impactar lá no aplicativo, no seu site, as configurações de carência. Então, hoje o plano, ele é como se fosse o coração do sistema, da recorrência, né? Vocês que trabalham com um plano de assistência familiar, né, o plano funerário, o coração dele é a configuração do plano, tá? Eu vou estar habilitando aqui agora essa outra aba. Se você tiver pelo celular, tenta aproximar aí, tá? O ideal, pessoal, é que essas lives de treinamento vocês tentem ficar pelo computador, tá? No notebook, porque aí a gente vai estar literalmente colocando a mão na massa aqui para estar justamente explanando todas as funcionalidades e as novas opções que tem aqui no sistema, tá? Então, como eu disse, a gestão dos planos é o coração que vai fazer com que o seu caixa, o seu vendedor lá na ponta, ele esteja trabalhando da forma correta. Se você não cuidar que essas configurações dos seus planos que você tem aí na sua empresa esteja feita de forma coerente, você vai ter dificuldade até mesmo quando chegar final do ano, você precisar, quando reajustou o salário mínimo, você acrescentar o valor do plano. Então, é aqui aonde a brincadeira começa, tá? Aqui eu tenho vários exemplos de plano configurado, são quase 100. O que é o primeiro tópico que eu quero levantar com vocês? Cada plano aqui no sistema, vocês precisam pensar o quê? Ele tem que referenciar uma prestação de serviço. Se a sua empresa tem 20 anos de mercado, não adianta você, não, eu quero ter só 3 planos. Só que lá em 2020, você mudou uma configuração de carência, ou até mesmo você melhorou a sua cláusula jurídica. Você tem que pensar que é importante ter um novo plano configurado. Por quê? Seja para uma condição de valor, seja na hora que você precisar reimprimir o contrato desse cliente, você não pode misturar tudo num único plano e ficar simplesmente fazendo alterações. Então, eu vou estar abrindo aqui, por exemplo, deixa eu só atualizar aqui, um segundinho. Vou refazer o acesso aqui na nossa base teste. Fernando, uma questão que alguns clientes meus já me perguntaram, seria Sim. importante você trazer sua visão. Quando você abriu ali o módulo de plano, apareceu o benefício, como telemedicina.
Você aconselha colocar uma cláusula desse benefício do telemedicina dentro do contrato ou um contrato separado para esse benefício? Exatamente. Então, isso vai de encontro com o ponto que eu acabei de falar. Imagina que você tinha um plano que era R$ 50 e ele não tinha essa tag do telemedicina. O que que isso quer dizer? Vamos até fazer a edição aqui para a gente entender melhor todas as configurações que a gente pode fazer por esse plano. Quando eu começo a trabalhar com esse telemedicina, que agora já virou uma febre, né? Em relação ao grande benefício que ele tem, o que que a gente precisa falar dessa configuração, né? Ao ativar esse serviço, esse adereço aqui, ele só vai contar para os planos novos vendidos e comercializados, tá? Então, imagina que você tem já 500 clientes que já está no plano, posso chamar ele aqui de ouro, né? Se eu tenho 500 clientes, pessoal, no plano ouro, ao vincular esse serviço aqui diretamente, atentem a utilizar essa ferramenta que a gente está tentando explorar bastante essas informações do que realmente isso aqui faz. Então, ele está dizendo aqui, ó, este campo atualmente é utilizado para integrar via API o serviço de telemedicina. E aí tem um exemplo. Após o lançamento de um novo cliente, o serviço automaticamente ele é disponibilizado no app do cliente. Então, Harika, se você configura o termo, seja aqui na aba de termos, ou até mesmo, porque o que é esse serviço aqui? Ele é aquele adereço que vocês já conhecem, tá? Então, seja aqui no plano, o ideal, eu acredito que não seja configurado dentro do plano, porque normalmente ele é um serviço adicional. A gente tem que lembrar que seja uma cremação, seja a telemedicina, que são atrelados a um CPF, quando você comercializa nesse formato, é interessante que essa configuração, até mesmo do termo adicional, ela esteja lá no adereço, porque ela vai ter essa mesma aba de configuração do termo. Combinado? A Nayara levantou a mão. Nayara, Pode falar, Nayara. pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Nayara Santos Barbosa. Habilita o microfone, pode compartilhar com a gente. Ou até Ou mesmo pode colocar no chat. pode até mesmo mandar no chat também, que aí a gente vai fazendo a leitura e vai compartilhando. Enquanto a Nayara lança a pergunta dela, pessoal, então tenham em mente que se você está pensando em lançar um plano novo em 2026, seja um plano mais completo, seja com telemedicina, seja agora com clube de benefícios, a gente tem percebido muito o quê? Que na hora de lançar esse plano, você tem que tomar esse cuidado se você vai atualizar, se as cláusulas jurídicas, os termos, eles serão mantidos, o valor será o mesmo. Então, beleza, eu posso trabalhar, até mesmo vincular a telemedicina nesse plano, não tem problema, tá? E as novas vendas, eu só tenho que atentar com isso aqui. Como que está o permissionamento, né? Eu tenho uma unidade aqui em Palmas, outra em São Paulo, a outra em Gurupi. Ao fazer o permissionamento no plano, lá no aplicativo do vendedor ou lá na gestão do associado, esse plano só vai aparecer se tiver permissionado aqui. E até mesmo aquele usuário, vocês vão ver a gente falar muito sobre permissão. Por quê? Porque você consegue permissionar porque o usuário da Taísa não tem acesso à filial Palmas, mas ela tem acesso à filial Gurupi e São Paulo. Isso para o vendedor é muito importante, porque é comum, às vezes, você ter o plano Safira numa cidade que ela é um preço e o plano Safira em outra unidade que você precisa, por causa de um concorrente, comercializar num preço diferente. Então, essa permissão de filial não só vai trazer uma segurança para você não ficar dependendo que o seu colaborador, não, eu já expliquei para ele, ele vai fazer certo. Não, o sistema vai poder dar essa condição através das permissões de filiais, para que justamente você tenha a garantia que ele vai trabalhar de forma correta, tá? Aí, avançando aqui, vocês têm a questão da taxa de adesão, tá? É muito comum ainda, muitas empresas não estão trabalhando com a questão do valor da adesão, e a gente gosta de frisar que é sempre importante a gente ter o financeiro do cliente de vocês sempre transparente em relação a tudo que o cliente pagou para vocês. E o bacana da taxa de adesão, estando preenchida, seja você ter um relatório exclusivo, onde você pode depois puxar esse relatório e no início do mês seguinte fazer o pagamento das comissões do seu vendedor, porque é muito tradicional ainda
esse pagamento de comissão já ficar diretamente para ele ali na conta. Só que aí você perde esse controle e até mesmo a oportunidade de você sentar com o seu vendedor depois e analisar o que realmente ele faturou como comissão de adesão, comissão de primeira parcela. Então, essa configuração, esse valor que você estipula, ele é separado do plano. Ele vai fazer com que o sistema automaticamente ele lance na data da contratação esse valor como taxa, que depois pode ser emitido até de forma automática no carnê. Beleza? E aí depois a gente tem a primeira aba de configuração, que é a aba de boletos, né? Tá chegando aí o final de mês de dezembro, que é quando a gente precisa já fazer a configuração, já provisionando o valor de acréscimo. Então, mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, sempre cliquem nesses botões, ó, acréscimo no valor para emissão de carnê. Então, imagina que o seu carnê que você emitiu todo o ano de 2025, ele vai até dezembro. E janeiro, você não precisa esperar, presta bem atenção, que só em janeiro você vai vir aqui alterar o plano acrescentando R$ 2, R$ 3. O valor de acréscimo, pessoal, ele foi feito para que você possa antecipar essa situação, tá? E justamente vocês trazer essa cultura do reajuste. Até um conselho, pessoal, que a gente fala muito, né, Harika, nas nossas mentorias, criem o hábito de cobrar sempre anualmente um reajuste, nem que seja R$ 2, R$ 3, né? Wesley, manda boa. Tá mudo, tá mudo. Perdão. Cobrem o reajuste anual. Experiência própria. Passei 3 anos sem reajustar. Quando veio o reajuste, foi R$ 10. A gente caiu da cadeira. Vou cancelar. Reajuste é anual. Tem que ter R$ 2, reajusta. É R$ 1,50, reajusta. Porque quando vier o reajuste, de verdade, o cliente não vai assustar. Ele sabe que todo ano tem reajuste. Exatamente. A gente vê muitos proprietários, Wesley, que falam assim, mas se eu reajustar, o meu cliente ele vai reclamar. Pessoal, quem coloca a cultura na empresa é vocês, né? Então, se você não está entregando valor no seu plano, se você não conhece o plano que você tem, o porquê que ele é R$ 30, o porquê que ele é R$ 40, ou porquê que ele é 70, igual o exemplo que a gente tem aqui, a gente tem que focar e a gente consegue ajudar vocês a como aumentar a percepção de valor que o plano ele tem mais benefícios. Então, é isso que a gente tem que atacar. Eu não posso mais ter só um plano, igual a gente vê muito, que o plano é R$ 30, a empresa tem 3 anos trabalhando com um plano de R$ 30 e tem medo de reajustar, igual às vezes comentou. É muito melhor você fazer um reajuste conservador de R$ 2, mas que ele seja recorrente, e aí essa ferramenta aqui vai ajudar vocês, porque seja numa emissão de boleto em lote, né, ou seja pela gestão de boletos individualmente, na hora que eu for clicar para emitir o carnê já completo desse cliente, ele vai pegar o valor que eu preenchi aqui, vamos supor que eu coloquei R$ 3, e depois ele já vai somar de forma automática aqui. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Eu já coloquei o plano de o acréscimo de R$ 3. O cliente fez o plano agora em novembro, né? Eu já posso provisionar aqui quando que vai iniciar e quando que vai terminar meu carnê. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que o meu período de reajuste é janeiro, ele vai até dezembro de 2025, mas eu já posso, olha que interessante, eu já posso colocar janeiro de 2026. O que o sistema vai fazer nesse momento? Ele vai entender que a primeira parcela do boleto de janeiro de 2026 já entra com R$ 3. Fernando, e a parcela de outubro, novembro, dezembro? Mantém-se automaticamente o valor atual. Então, não tem aquela dúvida que muitos têm, Harika, mas eu vou ter que criar um plano novo, porque ano que vem eu quero que o meu plano tenha 73. A gente já fez muitas migrações que vem 200 planos, porque todo ano ele estava criando plano novo, então não tem essa necessidade. O valor de acréscimo também ele vem para trazer essa praticidade para vocês, tá? Por quê? Principal benefício, você começa a entregar o carnê antes de chegar o período de reajuste. Então, quando estiver terminando aquela folhinha de carnê do seu cliente, ele já vai ter recebido o carnê novo. Show? Agora nós vamos para a aba de suspensão e carência. Aqui vem um ponto que, prestem bem atenção e anotem aí, muitas empresas estão errando, tá?
Isso eu falo dos nossos clientes mais antigos. A gente fez uma atualização em 2024 ainda, e aí às vezes a gente coloca lá na tela inicial do sistema, a gente compartilha no grupo de atualizações agora, que é o nosso jornal, mas vocês precisam olhar, vocês precisam conferir, principalmente o que está relacionado ao plano. Antigamente, só tinha a questão da condição de quantidade de parcela vencida. Só que o que acontece? Deixa eu ver um exemplo aqui dessa configuração. Isso aqui a gente tirou de contratos de nossos clientes, para exemplificar para vocês. O plano do cliente estava escrito, olha, ocorrendo atraso no pagamento, isso é na cláusula que tem que estar lá que você entrega para o seu cliente, superior a 45 dias. Olha o erro muito comum que as pessoas colocam. Então eu vou configurar aqui 45. Mas olha a preposição, superior. Então eu tenho que configurar 46. Se você não faz isso, a tela do associado não vai calcular a suspensão de forma automática, tá? Então vocês tomem muito cuidado com, se você está falando dias, ou, olha aqui, ó, atrasado, se o seu cliente está atrasado mais de 90 dias, eu tenho que configurar ao completar 91. Então, aí o sistema vai conseguir, que é uma rotina diária, que é um evento que roda no banco de dados, ele já controla a situação do seu contrato, ele sai do período de ativo para o período de suspensão, justamente por conta dessa configuração. Então, mais uma vez, não adianta vocês configurarem também se o contrato de vocês aqui não tiver claro, tá? Se vocês precisarem de ajuda nesse formato, pode entrar em contato com o nosso suporte, a gente auxilia vocês, com o nosso time comercial, tá? Ó, a falta de pagamento de 3 parcelas enseja a imediata suspensão. Esse é o erro mais comum, né? Ao completar 3 parcelas, quando o cliente ele vence, pessoal, a primeira parcela, aí eu já tenho que me atentar que é parcelas vencidas, não dias vencidos, tá? Pode falar, Harry. Essa questão do dia de vencimento, de suspensão, é muito sério, né? Eu mais a Thaisa, quando vai fazer alguma conferência de base, a gente costuma ver bastante, e se isso não condiz com um contrato, um exemplo, o cliente ele quer um atendimento seu e está em cima ali da bucha, 90 dias. Sim. Você tem que prestar esse atendimento, porque senão isso pode até desencadear um processo para a empresa, porque a configuração está mal feita. Então, pequenos detalhes de configuração, né, tem que coincidir do sistema, do contrato de vocês, pode gerar uma dor de cabeça imensa. Exatamente. E aí, dando continuidade, a gente tem essa terceira aba, que é a aba de carências, né? Uma novidade que talvez muitos não conheçam, e talvez seja até oportunidade para quem esteja pensando em criar um novo plano, já aconteceu, presta bem atenção, de um plano novo, seja o cliente fez pelo site, ou seja fez pelo vendedor, por exemplo, a gente está dia 18, ele escolheu o vencimento dia 30. Ele não pagou a primeira nem a segunda parcela, antes de vencer a terceira parcela, ele ficou ativo, o plano. Então, a gente tem uma configuração de carência que ele diz o quê? Após a data de contratação, ou após o pagamento da primeira parcela, como que você está fazendo essa contagem hoje? Então, a gente falou aqui sobre a questão da configuração da suspensão, da inadimplência, e a carência quando é um cliente novo. Vocês têm 2 opções muito importantes de fazer essa escolha. Porque se for após a data da contratação, tem empresas que têm medo de colocar aqui 90 dias. Mas até mesmo 90 dias você corre o risco. Então, o que é mais comum que a gente compartilha com vocês que está sendo adotado nos novos planos? E mais uma vez a gente fala, tem que constar no termo que o seu cliente assina, pessoal. Não adianta a gente colocar no sistema, fazer essa configuração. Então, quando a gente marca que após o primeiro pagamento da parcela, ele automaticamente, ele vai ficar mostrando aqui deixa eu abrir outra aba aqui, na interface do sistema, lá na tela inicial, que ele está aguardando o pagamento dessa primeira parcela. Tá? Vamos pegar aqui olha aqui que interessante. A receber a primeira mensalidade, ou seja, ele já não está dando aquele provisionamento. Então, a gente já viu acontecer do cliente não pagar a primeira, não pagar a segunda, ele fica ativo e
o cliente não pagou nenhuma parcela. Imagina se ele precisar do plano funerário e você tiver que atender, porque o seu contrato simplesmente ele está regendo 60 dias, 90 dias, 30 dias após a data da contratação. Não é prejuízo? Porque você vai ser obrigado a fazer o atendimento funerário, porque se for contabilizar os dias, esse cliente ele está ativo. Carol? Primeiramente, prazer, pessoal. Me chamo Carol, faço parte aqui da equipe de treinamento da Adplix. Então, Fernanda, eu estava em um treinamento recentemente e a gente configurando esses planos, ele me falou que não trabalha com a carência. Então, quer dizer que o cliente entrando ali, ele já tem acesso aos benefícios do plano, né? Poderia explicar para a gente qual que é a importância da gente colocar essas carências? Sim. A carência, pessoal, o mais importante dela, pense comigo, às vezes você vai ter uma recepcionista, você tem que fazer um atendimento aí que é 24 horas o plantão, então, seja pelo o aplicativo do associado, do cobrador ou da tela aqui do associado, a carência, ela é um status, é uma situação que vai dizer para você se esse cliente não só está em dias financeiramente, mas ou até mesmo é um plano que ele está seguindo as regras do seu contrato, né? É bem raro acontecer assim uma situação de um cliente que ele não trabalha de forma nenhuma com a carência. O que é mais comum acontecer? Contratos de portabilidade. Então, se esse cliente ele veio de uma outra empresa, aí sim, automaticamente ele já tem uma condição diferente e esses 90 dias, eles automaticamente eles são ignorados porque o início do contrato ele vai puxar com o início de contrato da outra empresa, tá? Então, aí, automaticamente, ele sai desse período de carência. Lá tem até a opção, quando você for fazer um plano novo, quando é um contrato de portabilidade, você colocar quantas parcelas ele já pagou. Então, nessa situação aqui, que ele fica aguardando o pagamento, vamos até fazer uma simulação aqui de recebimento, vocês vão ver que ele vai ativar, né? Ó, olha que interessante, ele já emitiu o recibo na tela, certo? E agora já começa o período de contabilização. Isso é uma rotina que é feita por trás de forma automática. Então, o cliente agora, literalmente, ele deu um start com a sua empresa em relação ao plano. Show? Voltando aqui, a gente tem mais opções como mudança de plano, né? Essa é uma carência que muitas empresas que estão chegando também elas não conhecem essa opção ou não sabem se deve configurar ou não. E ela é muito importante porque muitas vezes o seu cliente ele não tem determinado benefício que ele tem um plano lá de 20 anos atrás. E a sua empresa já inovou, ele já tem outro modelo de urna, de orçamento. Então acaba que se você não tiver essa configuração de mudança de plano, o sistema não vai te alertar aqui nessa interface. Ó, então imagina que ele está mudando do plano Orquídea para o plano Girassol. Se essa carência estiver configurada, ele vai trazer uma nova possibilidade de que, se esse cliente precisar de um atendimento nesse momento, pessoal, você vai ter que atender ele com as condições do plano anterior. Então, o sistema vai estar conversando com o seu agente, com o seu colaborador, avisando, alertando mais uma vez sobre essa carência. Então, prestem bem atenção. Uma coisa é a carência do contrato, tá? Outra coisa é o alerta de carência em relação ao plano. Então, quando você visualiza, inclusive aqui no log, você vai ver toda a situação e o fluxo de alteração que já aconteceu nesse contrato. Seja um vencimento, alteração de plano, uma reativação, uma negociação. Fernanda, a Carla, da Pai Bahia, levantou a mão. Pode habilitar seu microfone, Carla, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vi que entrou aí no sistema do cadastro cliente falando sobre carência, me apareceu uma dúvida, eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Nós ainda estamos iniciando, estamos novatos, mas já estamos uns 2 meses aí com o sistema, né? Quando eu cadastro um cliente, por exemplo, um cliente começa a pagar a mensalidade no mês 9, eu cadastro errado, eu vou ter a mensalidade no mês 10. Eu vou fazer a correção. Quando eu cancelo o cadastro e ativo novamente para corrigir as mensalidades dos cadastros antigos,
conta a carência a partir de agora, sendo que o cliente já tem mais tempo com a gente. Por que que isso acontece? Tá, vamos lá. A sua dúvida é muito importante, né? Que é a outra carência aqui embaixo que chama a reativação do contrato, tá? Essa reativação do contrato, eu vou te explicar com duas respostas. Primeiro, por que que ela serve, tá? Ela serve justamente para você não precisar. Chegou um cliente novo, ele é um cliente que já foi cliente seu há 3 anos atrás. Às vezes você não vai precisar fazer um novo cadastro e ter 2 registros duplicados. A reativação, ela vai servir para que você não duplique um registro daquele titular, salvo que você vai analisar, obviamente, se isso compensa para a sua empresa, porque quando você faz uma reativação, ela foi feita justamente para esse contrato cancelado ter uma continuidade, se teve algum pagamento no financeiro, certo? E até mesmo você não ter o retrabalho de ter que registrar ele de novo. Então, essa operação que você está fazendo, agora te respondendo no outro formato, ele é um paliativo, resolve também. Só que você tem que se atentar o quê? Em depois vir aqui em detalhar, tá? Se você tiver essa permissão, e você está fazendo o estorno dessa carência, tá? Olha que bacana. Então, você vai justificar esse motivo, colocar o usuário e senha do administrador aqui que tem esse acesso, e aí automaticamente essa carência ela some. Fechou? Jardim também levantou a mão. Pode falar, Jardim, fica à vontade. Complementando, antes só do Jardim perguntar, tem esse novo campo, pessoal, que ele porque a pergunta da Carol, né? Foi justamente. Carla, perdão. Da Carla foi justamente em relação, ela tinha errado, acho que a próxima parcela, né? Isso. Em caso de você precisar mexer na sequência, porque o que que é comum, pessoal? Minha tela ficou branca para vocês? Ficou. Acho que é só o Meet aqui, só um minutinho. Deu uma travadinha, voltou. Tá voltando aqui. Tá, acho que é só minha câmera que bugou, mas já volta. Isso, voltei. Voltou. Então, o que que acontece? Quando você está, no caso que você é um cliente de outra empresa, você não passou por uma migração de banco de dados, ou até mesmo você está cadastrando um contrato de portabilidade que está vindo do seu concorrente. O que que você pode aproveitar? Que esse campo também é novidade. Parcelas pagas. Se você esqueceu, ó, vou até mostrar para vocês, ó, aqui no cadastro de clientes, bacana que esse tipo de live a gente está aqui para navegar mesmo, tá? Ó, vamos lá, contrato. Quando você é um cliente de portabilidade, você tem esse campo de parcelas pagas. Se você, por acaso, esqueceu ou errou, Carla, você vai poder vir aqui e fazer essa alteração na sequência. Então, vamos supor que esse contrato deveria ter começado do lado 10. Aí, eu fazendo essa alteração, repara que ele já mexe na sequência das parcelas aqui, tá? Ó, o Kenner pediu para explicar o estorno da parcela. E aí, na sequência, eu já passo a palavra para o Jada. O estorno da parcela, ele fica da carência, perdão. Ele fica nesse campo de detalhar, tá? Às vezes, muitas pessoas não percebem ele fica bem escondidinho aqui, da mesma cor da data. Mas quando você detalha, pessoal, isso aqui é como se fosse um histórico desde o início que o cliente tem um plano com a sua empresa. Se ele ficar inadimplente aqui por algum motivo, vai aparecer o log de situação da carência daquela inadimplência. Se ele reativou, vai aparecer aqui também. Quem for administrador, Kenny, tem a opção de clicar aqui, fazer a remoção e colocar um histórico justificando, tá? Seria bem aqui nessa opção, aba 1, recebimento, detalhar. Jardim? Boa tarde a todos aí, tudo bem? Boa tarde. Então, Fernando, essa situação da carência, né? Do pagamento em relação à primeira mensalidade, que agora está no painel, que ficou show de bola, inclusive é uma das situações que eu discuti muito com a Thaisa. Ela deve lembrar. No meu plano, a gente não cobra adesão. Portanto, o cliente, um exemplo, faz o contrato aqui comigo, dia 18/9, só que ele quer pagar, por exemplo, dia 20/10. Sim. Então, ficou show essa opção, certo? Então, ele Sim. pagando, ao pagar, o sistema baixa a mensalidade, então automaticamente ele inicia a carência, certo? Ficou, a Thaisa pode confirmar aí, ficou show de bola, o que a gente precisava realmente para resolver. Agora tem uma segunda situação que eu vou
explanar aqui, eu acredito que falta ainda o sistema, ou então vocês já devem estar trabalhando com isso, a questão do dependente, certo? Por Sim. exemplo, eu acabei de falar, um cliente contrata o plano, nós vamos cadastrar no sistema, que eu acabei de cadastrar, inclusive, para o dia 15 de outubro. Só Sim. que eu tenho que colocar lá na data inicial do dependente para 15 de outubro, para de fato a carência está naquele dia, se a cliente pagar, obviamente. A cliente pagando dia 10, o sistema, o painel vai mostrar a carência, começou a pagar naquele dia 10, um exemplo, dia 10 de outubro. Sim. Contudo, os dependentes nós temos que atualizar manualmente. Eu acho que só essa observação que, para ficar 100%, na realidade o sistema já é show, para ficar realmente 100%. É só essa observação. Confere lá, Jaden, é porque assim, teve, até compartilhando, foi muito bom você ter colocado esse questionamento, porque aquele campo lá no plano em relação à carência no pagamento da primeira parcela, ele realmente precisava dessa melhoria. E tem 2 meses, mais ou menos, que a gente lançou e compartilhou justamente essa nova configuração e até mesmo esse visual aqui mais fácil em relação à carência. Então, repara comigo, eu não sei se você compartilhou nesse sentido. Aqui, ele automaticamente, na hora que eu recebi, vocês perceberam que ele atualizou, né? Só que aqui no dependente ele mudou também. Ele está 30/11/2025, pegando como referência o pagamento da primeira parcela. Então, o que a gente precisa entender? Quem muda nessa carência, se o plano estiver configurado nesse formato, é no ato da baixa dessa primeira parcela, tá? Então, foi a liquidação da parcela que deu o start para ele começar o cálculo. Antes, ele ficava provisionado conforme o vencimento da primeira parcela. Então, ele não trazia uma exatidão se isso ia acontecer ou não. Aí, quando pagava, ele atualizava. Aí, a gente fez justamente nesse formato para ficar ainda, e a gente sempre está trabalhando nesse formato. Deixar o sistema mais fácil, pensando no usuário, no colaborador de vocês, para que ele bata o olho aqui e ele saiba o que tem que fazer. Tá? Então, confere lá para a gente se isso aqui está atendendo a sua necessidade. Não, Fernando, eu vejo que ainda dá para melhorar, dá para facilitar mais. Já corre, abre um chamado para a gente, porque assim, até abrindo esse parênteses, pessoal, hoje, há um tempo atrás, muitas pessoas me mandavam mensagem e compartilhavam ideias muito boas que realmente era preciso para o negócio de vocês. Só que, infelizmente, hoje eu não consigo ter essa proximidade com todos os clientes, né? E tudo que vocês abrem um chamado pelo suporte é como se fosse uma demanda que vocês podem acompanhar e monitorar. Então, aquilo que vocês tiverem como necessidade ou ideia, até mesmo sugestão, não deixa de abrir esse chamado, porque automaticamente você vai ter um retorno. E se por acaso demorar um pouquinho, que é normal, né? A gente está ali trabalhando sempre dando o nosso melhor, você vai poder chegar também no time comercial nosso e pedir aquele reforço, tá bom? O Aslis tinha levantado a mão. O Aslis também? Acho que vamos ver aqui no chat. Quer fazer alguma pergunta, Aslis? Pode ir para o próximo, Fernando. Beleza, pessoal. Então, eu acabei até acrescentando na outra etapa, outra novidade muito bacana que eu acredito que o pessoal da Plano Fênix, talvez, não sei se estão na live, mas foi uma necessidade deles que a gente trouxe em relação à carência do dependente por faixa etária. Olha que bacana. Isso mesmo, agora você tem como você personalizar. Vamos supor que a maior parte dos seus planos, até por questão de segurança, até o banco faz isso na hora de oferecer crédito, né? Se for um idoso lá de 70 anos, a condição de parcelamento é diferente. Então, aqui você consegue personalizar que você tenha dias de carência diferentes. Então, eu vou colocar aqui dos 61 a 70 anos de idade, eu quero uma carência de 45 dias. E agora, se a pessoa tiver uma idade mínima de 71 a 150, né? Que aí a média aqui eu vou configurar, eu posso configurar qualquer padrão em intervalo de idade que eu precisar. Então, se o seu dependente tiver mais de 71 anos aqui no caso, eu posso colocar aqui uma carência de 90 dias. Então, seja no termo, seja lá no aplicativo do associado, seja em qualquer relatório, principalmente ali na interface do sistema, ele vai levar em consideração a essa personalização que você fizer, tá? Então, fica aqui a sugestão, você que estiver pensando em melhorar os termos do seu contrato, lançar um plano novo, tá? Isso vai de encontro justamente para você trazer ainda
mais uma organização para a gestão dos seus planos, tá bom? Fora isso, a gente tem a questão após o pagamento da dívida, né? Essa carência, pessoal, ela traz uma segurança em relação para que, imagina que aquele contrato aqui, vamos pegar um contrato que esteja suspenso, igual esse aqui, certo? O que que acontece? Cliente seu está devendo já tem 1 ano. Eu vou precisar cancelar e fazer um contrato novo? Não. Se você tem uma carência ou a opção da negociação, você, ao quitar, seja pela negociação, que dá para você configurar uma carência à parte, ou aqui no caso, no pagamento dessas 9 parcelas, né, que deu 181,45, tá? Você consegue automaticamente, em vez dele ir para ativo, nesse caso, como não está configurado, olha o que aconteceu. O plano já foi para ativo. Então, essa carência de pagamento, ela vai forçar com que, antes desse contrato ele estar ativo, é como se você tivesse uma cláusula falando assim, ó, em caso de inadimplência, você passará por um período de 72 horas, porque é muito comum acontecer o quê? A pessoa está sem pagar, você tem 1 ano. Olha o tanto que é importante essa configuração. Aí a pessoa ali tá, o dependente está no leito de morte, já está no hospital, sabe que não vai. A pessoa vai lá e quita o plano funerário e você é obrigado a atender. Então, às vezes, essa pessoa, ela fez o plano, pagou uma parcela e nunca mais pagou. Se você não tem essa cláusula no seu contrato e essa configuração, você está correndo esse risco, tá? Justamente, seja pelo menos 3 dias. Tem empresas que colocam 30, 60, 90, mas essa configuração vai permitir com que você tenha justamente esse controle em relação, se o cliente estiver inadimplente, ele pagou, antes de ficar ativo, ele vai para carência por um certo período, tá? Deixa eu fazer a pergunta aqui do Kenny. Ele está perguntando, Fernando, se dá para criar essa configuração por idade para os titulares também, ou é só para os dependentes? Você indica ele nesse caso. Para o titular ainda não, Kenny. Ela foi pensada aqui na questão, é porque assim, na verdade, o titular, ela está pegando a própria carência do contrato, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui você já tem uma carência geral para todas as pessoas do contrato. E normalmente a pessoa que essa carência ela vai atender muito a questão de pessoas de mais idade, igual eu dei o exemplo para vocês. No banco hoje, o aposentado que faz muito consignado. Então, no banco, quando ela vai fazer um empréstimo, se ele tiver mais de 70 anos, ele não vai conseguir parcelar, provavelmente não vai parcelar em 60 vezes, né? Senão o banco ele vai ficar no prejuízo. Então, isso aqui, inicialmente, ele veio para atender mais a questão dos dependentes. Se você tiver algum caso de titular com maioridade, o que eu aconselho? Trabalhar com uma regra no seu contrato que se essa pessoa tiver mais de X anos, outro responsável financeiro deva assumir, né? Então, eu acho que isso seja um formato até mais seguro para você ter um relacionamento em relação ao benefício do plano, em relação da adimplência, tá? Mas no momento a gente não tem uma configuração nesse formato ao titular. Show? Alguma outra dúvida, Thaisa? Não, né? Beleza, quitação. Tá, vamos lá. A gente teve uma atualização nova aqui de um campo que está sendo muito utilizado, pessoal, para quem está trabalhando com... seja um contrato que ele já estava quitado e às vezes ele não está no sistema, mas principalmente o exemplo aqui de quem está comercializando planos com benefícios onde ele não quer cobrar com benefício da telemedicina, com benefício de algum clube de desconto. Então, a gente configurando planos onde você ativando essa configuração, seja pelo site ou pelo link de clientes, ele já vem com o plano quitado, tá? Essa informação aqui ela é bem simples. Prazo de quitação. Se você configurar um prazo de quitação, algumas empresas trabalham, outras não, você pode ter alertas inteligentes lá na tela do sistema te avisando sobre esse prazo de quitação, tá? Hoje a gente não tem uma automatização em relação a quitar isso de forma automática, mas você pode ter uma coisa que a gente está inovando muito, a gente até não deu nome aqui ainda ao avatar,
mas a ideia é que sempre a gente faça com que o sistema ele converse e lembre de situações importantes para quem está operando ali no sistema naquele momento. Então, imagina que você configurou que o seu plano aqui tem uma carência de 100 parcelas ou de X meses. A ideia é que isso aqui vai aparecer e alertar vocês aqui na tela principal, tá? Quem levantou a mão? Foi eu novamente, Fernando. Uma pergunta aqui do Tiago, voltando lá em carência, né, ele perguntou o seguinte: hoje eles trabalham com PET também, né? E esses PETs ele entram com acréscimo. Ele gostaria de saber se tem como separar a carência de PETs e humanos. Certo, certo. Nesse formato aqui não, Thaisa, porque eu acho que tem até um chamado em aberto sobre isso, essa sugestão, mas eu acredito que seja possível, né? A gente teria que meio que acrescentar uma configuração aqui por parentesco, né? Em relação a essa informação, para que antes de validar só o intervalo, a gente teria uma condição, né, em relação a verificar se ele é um humano, ou estritamente na hora que você selecionar o pet, que no caso dele é uma carência diferente, né? Sim. Show. Então ele vai poderia colocar aqui e a gente fazer essa configuração. É super possível a gente acrescentando o campo de, como aqui já está a tabelinha de dependentes, a gente teria que acrescentar uma outra validação em relação ao grau de parentesco, tá? Tiago, então a gente já orienta você, leva para o nosso suporte, detalhando a sua solicitação, que é bem válida para a gente, tá? O Jardim também tinha levantado a mão. Tem alguma pergunta a fazer, Jardim? Sim, diretamente para o Fernando, Thaisa, por favor. Fernando, acabei de entrar aqui no sistema, né, cara, na área que você estava, inclusive, agora há pouco, de carência, né? Tem a opção Sim. carência do plano, e a carência também para os dependentes, certo? Uhum. Eu fiz um teste aqui bem rápido. A minha cliente que eu cadastrei hoje, por exemplo, eu cadastrei para 15 o pagamento dos dependentes, coloquei aqui, ó, data de início, eu coloquei data de hoje, né? Então, automaticamente foi para 117 dias o período de carência, certo? Certo. O plano é 90. Aí, o que eu explico para o cliente? Ele vai abrir o aplicativo, já libera o aplicativo, né? Ele vai, mas tem 117 dias, foi o que ela acabou de me perguntar. Eu falei, não, após o pagamento será atualizado. Aí eu voltei aqui na determinada dependente, que é filha dela, e coloquei na data de ontem, e salvei. Aí o que acontece? O aplicativo colocou aqui, faltam 89 dias, então ele não está sincronizado com o pagamento, certo? Sim, perfeito. Carência dos dependentes, é isso? A única, eu acho que é a minha única observação que eu preciso nesse momento do sistema, entendeu? Isso aí é simples de resolver. Até mesmo se você tiver com a dúvida nessa usabilidade, pode ser alguma coisa que a gente precise configurar ou habilitar lá no seu plano, ou até alguma melhoria que a gente precisa fazer. Aí o que eu sugiro? Não deixem, pessoal, de abrir o chamado, tá? Mais uma vez eu peço isso porque para isso não prolongar uma necessidade que vai de encontro a gente trazer aquela experiência, igual o que a Adplix mais está investindo desde que inventaram o aplicativo do associado e desde que a gente está inovando para vocês. Trazer as informações que elas sejam bem claras e assertivas em relação, principalmente, a essa questão de carência, né? Que é um tema bem complexo, mas importante, e por isso que a gente quis trazer essa live, tá? Então, abre essa demanda lá para a gente conferir com você, porque aí a gente consegue dar essa atenção direcionada e o quanto antes a gente já resolve, até mesmo se precisar fazer algum ajuste aí, combinado? O pessoal da Fênix também levantou a mão. Opa, Fernando, boa tarde. Sim. Opa, boa tarde, senhor Itamar. Com relação a essa dúvida que ele teve agora, aconteceu comigo semana passada, mas eu identifiquei que foi a questão da mudança de faixa etária, não sei se é o caso dele. No meu caso lá, a minha configuração, por exemplo, é de 71 a 80 anos, né? São 6 meses. E aí o cliente, quando fez o cadastro, ele estava na carência de 3 meses, 80 anos. Só que quando a gente cadastrou, 2 dias depois, ele tinha feito 81. Então o sistema foi lá e gerou como 6 meses, porque pegou da data do cadastro. Não sei se seria essa questão dele também, da mudança de faixa etária na hora do cadastro, né? Se não teve alteração de idade. Porque aconteceu isso comigo semana passada.
Sim. Por isso que é importante a gente analisar a configuração do plano, né? Aqui pela live em si, a gente não vai conseguir dar uma orientação no sentido o que vai ser objetivamente esse problema. Aí por isso que fazendo essa abertura, se for preciso, a gente até conecta, né, com vocês e já ataca objetivamente o que pode ser essa situação, se é uma personalização ou se é algum ajuste técnico aí que a gente precisa fazer. Mas isso aí é, como diz o ditado, né, mamão com açúcar. O mais difícil que a gente fez foi trazer essa atualização, né? O Itamar, inclusive, trouxe esse desafio, e aí agora temos a do PET também, né? Trazer a questão do parentesco aqui no controle de idade, e pode ter certeza que a gente vai trazer essa atualização aí também, tá? Pessoal, agora a gente vai para a segunda aba dependentes, né? Que ela é uma aba muito importante porque ela vai de encontro com uma novidade que a gente lançou, acho que no final do ano passado para início desse ano. E que muitos contratos e planos já tinham a questão do limite, e aí quando a gente percebeu isso, né, a pedido de um cliente, eu nem vou lembrar qual foi a empresa que solicitou, e a gente lançou essa atualização, né, e aí a gente até colocou por padrão que quem não tivesse configurado, ele estava limitado a 5. Então, essa configuração, pessoal, ela traz a segurança que o plano, ele realmente ele contém aquela quantidade, porque, mais uma vez, o que a gente sempre fala, o melhor funcionário de vocês tem que ser o sistema. Então, se vocês não configurar essa parte dos dependentes, você quer que ele contabiliza óbitos, vai ter uma cobrança adicional. Então, imagina aqui que eu quero configurar que o meu plano Safira ele só vai até 5 pessoas. Né? Acho que muitas pessoas trabalham com um plano nesse formato. Vai até 5 pessoas. Aqui, automaticamente, se eu não fizer mais nada, eu não consigo passar de 5 pessoas lá. Tá? Ele vai travar, deu 5 dependentes, ele vai travar. E aqui tem outra configuração, que é a questão de, eu vou contabilizar os óbitos feitos, que é aqui onde diverge opiniões, né? Ah, já morreu o dependente, eu vou continuar contabilizando ele como dependente? Sim ou não? Então, é muito importante vocês revisarem essa configuração, tá? Ah, mas e caso que é muito comum do pessoa falar assim, ah, mas é meu primo que mora comigo. O que a gente sugere? Não coloque uma condição onde você não consiga atender a solicitação do seu cliente. Cobre, configure. Tem muitas empresas ainda que não têm configurado a cobrança adicional, tá? Vou até mostrar para vocês aqui na prática, ó, lá na tela inicial do sistema. Então, a gente está falando do coração aqui, né, que é o plano. Vocês têm os adicionais de dependentes e tem os serviços adicionais. Então, aqui em adicionais de dependentes, vocês vão poder configurar de forma até automática para você ter a segurança que a sua recepcionista, o seu colaborador que está lá na frente atendendo esse cliente for configurar esse dependente, ele já vai ter esse custo a mais de R$1, R$2, R$3 de forma automática acrescentado no plano, tá? Carla, né? Carla, seu microfone está mutado. Pergunta, quando o marco contabilizar óbito, ele vai contar óbito como dependente ou não vai contar o óbito como dependente? Isso. Se você marcar aqui sim, significa que, mesmo falecido, ele vai estar contando, utilizando aquele espaço, né? É igual um carro, né? Se o carro é 5 lugares, só que essa pessoa já faleceu, então ele vai continuar ocupando esse espaço. Se você deixar marcado como não, então você pode ter 5 falecidos. Morreu alguém, ele abre espaço para colocar mais um. Morreu alguém, pode colocar outro, entendeu? Então, é interessante também que vocês analisem se o contrato de vocês tem alguma especificação sobre isso. Então, por isso que a gente quer sugerir bastante. Perdão? Foi MS? Pode perguntar? Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida aqui que um cliente me fez uma pergunta e até hoje fiquei de falar com... na verdade, falei com o suporte. O suporte falou para me falar com o pessoal do comércio, né? Que é a Thaisa, né? Comercial, né? A pergunta foi o seguinte, porque o sistema gera boleto, correto? A gente entrega para o cliente, né? E o cliente pode pagar em lotérica, onde ele achar melhor, certo? E se caso surgir atraso, vai ter juro lá na lotérica, né? Correto? Uhum. Aí o cliente me perguntou, e se eu atrasar esse carneiro paga mais aqui e não cancelar meu nome, vai para o SPC ou Serasa? Aí eu fiquei calado, também não soube responder esse cliente. Sim.
Sua dúvida, então, seria em relação ao protesto. Se vai para algum órgão de proteção, né? Desses clientes que geram o boleto no nome deles, né? Tá, vamos lá. Primeiro, ele não vai de forma automática, tá? É possível? Sim, tá? Tem muitos clientes nossos que usam, inclusive, automações como a API do WhatsApp, que é o sistema que a gente tem que envia mensagem para o cliente, por exemplo. Até uma estratégia bacana que ele coloca um pouco de medo. Olha, o seu cliente já está inteirando a terceira parcela em atraso. Regularize agora os seus débitos, porque senão o seu CPF pode ser negativado. Então, é interessante que já causa aquele medinho, aí o cliente vai lá e procura uma forma de negociar, né? Essa estratégia dá muito certo. Hoje, a maior parte dos nossos clientes, ele emite o boleto com o Asas, tá? O Asas, ele tem já essa integração, que você, com um clique, dá para você protestar esse cliente, tá? Eu não vou ter o conhecimento aqui, eu não vou entrar no ponto de falar se isso pode ser feito juridicamente ou não. Eu não tenho esse conhecimento, tá? Porque pode acontecer de você protestar e esse cliente contestar e aí a gente não sabe o que vai virar. Você poderia ou não ter protestado, só simplesmente porque emitiu o boleto, né? Não sei se alguém na live tem esse conhecimento ou até mesmo essa formação para compartilhar com a gente. Então, eu acredito que, se for para protestar, coloque isso no termo, tá? Se passar de 3, 6 meses, o cliente não procurar quitar os seus débitos, você poderá ser protestado, porque aí, de certa forma, pelo menos, ele não ficou desavisado. O problema seria se o contrato que você tem com o seu cliente, ele não pautar nada disso e você for lá e protestar. Então, na minha opinião, eu creio que talvez você está abrindo brechas a ele contestar e falar assim, olha, no meu contrato você não fala sobre isso, né, mas é importante consultar um advogado, né, justamente para saber sobre essa operação. E respondendo sim, é possível, mas não é automático. Show? Fernanda, aproveitando aqui, só para, antes de dar a palavra para o Adailton, o pessoal da Starpax fez uma pergunta ainda sobre carência, né? Tem gerado bastante dúvidas aqui, sobre o cliente de portabilidade, né? A maioria não tem carência. E eu já expliquei aqui para ela que não tem como configurar, isso é feito na hora que está cadastrando o cliente. Eu gostaria que você demonstrasse para ela como que... Pessoal, muitos erram, né? Isso é bem simples. Muitos erram de que é automático. Uma vez que você configura a questão da carência inicial, ó, vou explicar aqui pelo contrato. O problema da portabilidade é quando você não configura quando que esse cliente começou na sua empresa e desde quando ele tem um plano funerário com o seu concorrente. Se você não fizer essa configuração, ele vai vir na carência sim. Aí você vai ter que ter o retrabalho de clicar aqui em detalhar e fazer o estorno, tá? Mas que é um paliativo, mas que funciona. Como que você evita de ter o retrabalho? Qual que é a orientação correta? Se o meu plano aqui, né, é um plano de portabilidade, o início do contrato, Thaisa, né, eu estou vendendo, você está vindo com o seu plano para a minha empresa. Você tem que entender que o início do contrato não é quando você está assinando comigo. Aí eu vou te entrevistar, falar, Thaisa, você tem um plano, tem quanto tempo? Você tem algum comprovante, alguma coisa? Ó, tem desde 1 ano. Então eu vou colocar 2024. Quando eu fizer isso aqui, automaticamente ele não vem na carência, tá? Só que eu também tenho que preencher e hoje eu estou te transferindo, ou seja, ó, tem até o título aqui, ó, portabilidade, o contrato está sendo transferido. Quando? 18/9. Quando que ele iniciou? Não é o início comigo, é o início que ele tem, a previsão que ele tem lá com o concorrente. Outra coisa muito importante que eu compartilho com vocês, isso aqui foi criado desde o início lá na Adflix, a gente tem essa opção, e se você não coloca esse tipo de informação, ou até mesmo o seu vendedor tem esse conhecimento dessa possibilidade, você perde a oportunidade de trazer aquela sensação para o cliente que, às vezes, ele gostou da abordagem. Vamos supor, o Adailton lá, o vendedor dele, veio na minha porta, ofereceu o plano, só que eu estou pagando o meu plano tem 2 anos. E eu gosto tanto, eu queria pagar, só que eu tenho aquela sensação de quê? Que eu vou perder o que eu paguei. Como que a gente pode evitar e diminuir essa sensação de perder o que eu paguei para o outro e dar uma continuidade? A portabilidade, colocando a data de início e a data de transferência. O cliente, ele, até principalmente se você preencher parcelas pagas, então foi bacana essa dúvida, porque você vai trazer a sensação do cliente de continuidade, né?
ele tá, além de não vir com a carência, ele tem a sensação de continuidade com o seu plano, e isso lá na ponta traz facilidade na hora de você abordar e trazer o cliente para o seu plano, que vai ter muito mais benefício que o do seu concorrente. Agora vamos abrir a fila para o Adailton, já está um tempinho esperando aí. A Daí cansou até a mão, né, Daí, de levantar a mão. Ô, pessoal, boa tarde a todos. Eu estou dirigindo aqui, eu estou assistindo a live, estou dirigindo, mas eu parei aqui agora, estou na vicinal. Eu queria falar, meu nome é Daí Furtado, aqui, sou daqui da Pax Nova Vida, né, sou diretor. Aí o que acontece? Eu quero falar referente ao o dependente aí, né, falecido. Sim. Então, muito cliente, a gente tem que pensar, porque o cliente, ele só vai pensar do lado dele. O cliente nunca pensa no lado da empresa, entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes, nossa, aqui nós tem plano que é até 5 dependentes, né? Então, você pega, a pessoa vai, já tem 5 dependentes, aí falece um, primeira coisa que ele vem, não, eu posso colocar outro no lugar e tirar esse aí que já falecido? O que a gente orienta para o nosso pessoal é que fala, olha, felizmente, o falecido, nunca mais ele pode sair do sistema. Porque ele é falecido, vai ficar um registro aqui. Vai ficar registrado ele como falecido. Se a gente excluir ele, então a gente não vai ter esse histórico do pessoal que já faleceu, entendeu? Sim. Então o cliente entende essa situação que a gente coloca para ele, e ele vai e coloca o outro, se o plano ultrapassou, a gente cobra aquela taxa. Tem gente que cobra 8, 10, 15, dependendo da empresa, né? Nós cobramos 8. Então ele traz um próximo dependente que ele tinha lá, que ele está querendo colocar. Pode ser até uma mulher que morreu o marido dela, depois de 90 dias, 6 meses, manda ela casa de novo, e coloca o próximo esposo, entendeu? E vai pagar só uma taxa. Além da mensalidade que ela paga só o adicional daquele dependente. Então isso é muito importante, a empresa fazendo isso, ela está aumentando a rentabilidade dela, e o cliente vai entender que o nome daquele falecido vai continuar no sistema todo tempo. Então, isso é muito importante. Aí também quero frisar, que depois o rapaz falou aí na questão de pegar o cliente e protestar o boleto, né? Aqui no nosso plano é o seguinte, nosso contrato, ele rege o seguinte, o nosso contrato aqui só é 48 parcelas, né? E ela é renovada automaticamente. Se nenhuma das partes não ir lá e não falar que quer cancelar ou coisa parecida, né? Então, o cliente fez um plano, saiu da carência, precisou do atendimento, a gente atende normal. Agora, ele é obrigatório finalizar o contrato. Ele é obrigatório pagar aquela resta de parcela para completar as 48. Se ele não pagar, como ele já foi atendido, aí ele vai ser restringido, né? SPC e Serasa. A empresa vai restringir o nome dele, o CPF daquele titular que foi atendido pelo plano dependente, ou coisa parecida, né? Agora, se ele não foi atendido, beleza, paguei 10 parcelas, não quero pagar mais, não tem problema. Era no boleto, não tem problema. Automaticamente a gente cancela o plano dele, a gente cancelou o plano dele, as parcelas vai sumir aqui e lá no Asa some também, entendeu? Sim, é automático, né? Interessante que essa cláusula, né, conforme a Daí compartilhou aí, brigadão por compartilhar a experiência, né, Daí, você pode colocar essa condição, né, se teve atendimento e ele não pagar, porque aí, de certa forma, pode ser que a empresa ela vai ficar no prejuízo em relação aos meses não completados daquele contrato, né? Então, por isso que é importante, seja o reajuste anual, seja uma régua de comunicação com o seu cliente, né, para que justamente ele lembre do compromisso de estar em dias com a sua empresa, né? Que você, até o aviso é importante muitas vezes, porque se você fizer isso sem um aviso prévio também, o cliente pode contestar, né, em relação a você não ter notificado. Então, seja pelo WhatsApp, você fez isso de forma formal, um e-mail, alguma coisa nesse sentido, tá? Pessoal, e falando muito sobre contrato, tem um grande diferencial aqui que muitas empresas já estão utilizando, mas tem muitas empresas também que precisam tirar um tempinho. Eu sei que dá um pouco de trabalho, eu falo porque nós utilizamos o nosso próprio sistema para a questão dos anexos, né? A gente está falando aqui muito sobre carência, configuração, o seu cliente que fez uma alteração no plano. É importante que você imprima os termos de alteração, porque olha que bacana, eu tenho um dependente aqui que do nada, eu já presenciei isso. O cliente questionar porque aumentou o valor do plano dele, ou, de certa forma, questionar porque houve uma remoção, tá? Então, se você remove, faz uma operação no seu sistema, deixa eu só relogar aqui que eu perdi a sessão.
Ficou branca a minha tela de novo? Ficou travada, Fernando. É o Meet. O Meet, ele tá com esse bugzinho. Peraí que ele já volta. Ele dá uma travadinha, aí volta, aí ele Voltou volta, aqui pra gente. aí ele volta à vida. Mas vamos lá, estamos de volta. Então, quando eu faço uma alteração, qualquer tipo de alteração, não tenho me preocupar se isso só gerou log aqui no sistema. O sistema já traz essa segurança, só que essa é uma comunicação do sistema com vocês, tá? Agora, a questão dos contratos e os termos, né, é muito importante que você trabalhe com o termo de carência, né, que está aqui na tela, termo de alteração. Então, vou fazer de novo aqui o exemplo. Ó, tem um falecido, tem um óbito. Vou fazer a exclusão da Dona Maria aqui, né? Opa, olha para você ver que interessante. Esse aqui já tem um vínculo, né? Então, deixa eu só imprimir o termo de alteração aqui. Então, é importante que você faça a impressão, porque qualquer inclusão, exclusão, até sobre a questão do óbito, você pode imprimir, coletar a assinatura e anexar isso no sistema, porque, igual eu falei com vocês, eu já presenciei o próprio titular alegando que não foi ele. E aí o sistema, beleza, ele vai ter o log que na data tal, hora tal, foi feita essa alteração. Mas você anexar isso aqui, olha que interessante, isso aqui está integrado com o Dropbox, né? Então, isso já fica automaticamente disponível, seja o primeiro contrato, seja uma inclusão de dependente, seja uma procuração, seja até mesmo um áudio, né? Que quem está utilizando muito aí é o Itamar, né? Eu acho muito interessante. Cliente novo que você fechou o contrato, até o áudio sobre a explicação do plano, o que ele oferece, está sendo anexado aqui no sistema como prova. Porque daqui 1 ano, 2 anos ou 10 anos, se você estiver em qualquer situação de ser acionado juridicamente, a gente sabe o tanto que é desgastante. Então, você ter o anexo desse contrato aqui imediato, porque tudo aquilo que é físico, que garantia que você tem que seu funcionário guardou e onde guardou, ou se aquilo às vezes, né? Então, você ter essa cultura, essa rotina, é importante você começar isso hoje, para vocês se resguardarem, né, na questão desse termo, essa condição. Ah, eu troquei o plano do meu cliente, agora é o plano diamante. Pega a assinatura do seu cliente, tá? Anexe ele aqui no sistema. Futuramente, já compartilhando com vocês, a gente tem a expectativa de, até final do ano, trazer assinatura digital. Não temos isso ainda disponível, mas vocês devem anexar essa questão dos comprovantes para que vocês tenham esses termos aqui, tá? Não adianta ter tudo isso escrito bonitinho e depois, na hora de você precisar realmente ir lá relembrar qual que é a condição que tinha esse plano antigo com o cliente, isso vai estar anexado para você poder reimprimir já com a assinatura do proprietário e a assinatura do cliente, tá bom? Pessoal, a gente já avançou aqui praticamente as principais configurações do plano, né? E ficou faltando aqui a questão das limitações e as permissões de alteração lá no aplicativo, né? Esse é um campo importante, porque imagina que o cliente novo contratou pelo site, né? Ou pelo aplicativo lá ele já está acessando. Você consegue habilitar uma permissão em quantos dias ele consegue fazer a alteração dos dependentes, né? Carol? Então, Fernando, um cliente novo acabou de me questionar aqui no privado sobre os dependentes lá no aplicativo. Para ele acessar o aplicativo, para ele ter acesso aos benefícios como telemedicina, ele precisa acessar pelo acesso do titular? Como que vai ser? Como que é agora? Ótima pergunta. A gente teve uma atualização, a gente está compartilhando, pessoal, 99% das atualizações no grupo de colaboradores e clientes, tá? Então, mais uma vez, eu reforço o compromisso de vocês participarem desses relatórios diários. Só para vocês terem base, de mês passado para cá foram 30 atualizações que nós fizemos. É praticamente 3 atualizações por semana, né? Então, agora já é possível, Carol, fazer o login lá no aplicativo do associado também como dependente, né? Fernando, como que vai acontecer? O seu dependente, ele só precisa estar com um cadastro atualizado, né? Então, aquela configuração de permissão de alteração que eu acabei de mostrar no plano, você pode deixar, por exemplo, 30 dias.
Por que que é interessante? Não vai deixar de gerar log, tá, pessoal? Qualquer alteração lá pelo aplicativo vai aparecer aqui para vocês nos logs, só que você está dando a oportunidade do, seja o dependente em específico, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um exemplo de um aplicativo aqui em tela. O dependente, ele é limitado mais o acesso, mas ele estando com o CPF atualizado, né, aqui igual no caso da Dona Maria, é só você vir aqui e fazer a atualização. Esse aqui não está com CPF, então ele não consegue acessar, tá? Vou compartilhar aqui a tela do aplicativo, tá? Então aqui eu tenho o plano da Mariana. Então, aqui no caso da Mariana como titular, ela consegue acessar tudo. No caso do login do dependente, ele vai ter acesso às informações dele como dependente. Então, os demais dependentes, ele não consegue fazer manutenção ou alteração. As principais alterações ficam a encargo do titular. Só que por que que isso é interessante? A própria carteirinha, telemedicina, que está aqui acessível a um clique, já fica 100% personalizável ao dependente do plano. Então, você vê que hoje a gente está trazendo uma live sobre o cuidado que a gente tem dos termos, das carências e da configuração. Se vocês não correr e já ajustar isso, quando você lançar o seu aplicativo do associado e o seu cliente já começar a ter essas informações, que aqui é como se fosse a Adplix na mão do cliente, só que é a sua marca que está aqui. Então, o cliente ele vai questionar sobre essas informações. Então, por isso a importância da gente trazer toda essa correção e essa personalização, tá? O cliente ele pode acessar aqui, ó, em conta. Então, você que ainda não configurou o seu termo lá, né, o contrato aqui, ele fica disponível para o cliente visualizar. Ó, não configurei, ele não mostra nada. O meu plano fica em branco, tá? É o Jardim. Jardim, fique à vontade. Só uma dúvida em relação ao dependente conseguir acessar o aplicativo. Eu não entendi. Falhou. Estava ouvindo, falhou a internet. Perfeito. Ó, vou resumir aqui para vocês. O dependente quer acessar o aplicativo. O que você vai fazer? Conferir se esse cadastro dele está atualizado, tá? Tem que ter pelo menos o CPF. O primeiro login é igual ao titular. Ele vai logar para o CPF. Fernando, eu passei, sei lá, por uma migração, atualizei esse cadastro agora, ele não está conseguindo acessar ou até mesmo esqueceu sua senha. Gente, olha o tanto que é simples. Eu venho aqui na minha aba 2, contrato, aplicativo do cliente, e eu posso ressincronizar os acessos de login do aplicativo. Fazendo isso aqui, Jaden, e o CPF dele atualizado, ele já pode acessar o aplicativo agora mesmo. Beleza. Valeu. Então, mais um incentivo, né, para que vocês possam manter agora o cadastro dependente ainda mais atualizado, tá? Um cliente também me chamou aqui agora há pouco em privado, que é o Marcos da ProReal. Ele fez uma pergunta que é importante, né? Eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas. Quando o titular ele faz alguma compra dentro do aplicativo de um serviço extra que vocês oferecem, se atualiza o valor da parcela. E sim, tá, Marcos? Respondendo sua dúvida, atualiza imediatamente o valor da parcela. Tudo que ele faz contratação, automaticamente aquele valor da parcela já é atualizado, tá? Isso, exatamente. Já atualiza de forma automática. Ó, pessoal, os planos de vocês, agora vamos voltar naquela parte de permissão, né? Já estou quase finalizando, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas aí, nós vamos falar agora sobre as permissões e serviços, e depois eu vou mostrar a novidade da personalização de carteirinha, que vocês mesmos podem personalizar pelo aplicativo, tá? Aqui, a última coisa que faltou, que eu já vou aproveitar para falar junto, é a questão da carteirinha digital, e aqui a configuração ali da carteirinha física que vocês têm no plano. Só que a gente sabe que a maioria está migrando para a carteirinha digital, porque, como vocês sabem, ela não tem a questão da validade diária como tem a carteirinha digital, tá? Essa carteirinha digital, pessoal, vocês podem acessar aqui, ó, configurações gerais, tá? Em configurações gerais, olha que interessante, eu até já criei aqui um modelo já do Aslis, né? Se ele estiver ainda aí com a gente, olha que interessante. Vocês entram nessa configuração, você tem que ser administrador, tá? Para fazer essa configuração, você pode criar vários layouts. Essa aqui, já com o fundo do próprio estado do Tocantins, você coloca a imagem,
você define, ah, não quero uma imagem, quero definir uma cor de fundo. Eu não quero a logo aqui em cima. Você pode subir literalmente uma imagem já com a logo centralizada aqui. Então, depois que você fizer isso, aí agora vem o diferencial. Imagina poder personalizar aquele cliente que tem um plano ouro diferente a carteirinha do que tem um plano básico. Então, esse modelo de personalização, você vai poder criar sua carteirinha e dizer qual plano vai ter acesso nela. Alguém... Ó, quando eu vou aqui em carteirinha, né? Ó, eu personalizei aqui uma carteirinha da Adplix. Coloquei uma imagem de fundo, tá? Já está carregando. A internet está um pouquinho lenta. Pronto, foi. Ó, já coloquei um fundo e coloquei uma logo, tá? Quer perguntar? Não, acho que não. Estava só com um problema no áudio, tá? Pessoal, por que que isso é muito importante? Não só vai trazer autonomia, né, da questão da carteirinha física, lembrando que essa carteirinha ela também pode ser acessada aqui pela interface do cliente, e você mandar esse link diretamente para o seu cliente. Ele pode salvar lá na tela do celular, então isso diminui muito o trabalho e o custo do cliente ter que vir na sua empresa para pegar uma carteirinha física. Porque, mais uma vez, você tem descontos, você tem benefícios, então você configura isso no seu plano e disponibiliza, seja pelo aplicativo ou um link direto que você pode mandar para o seu cliente, tá? E agora você tem essa possibilidade de personalizar, colocando uma imagem de fundo e uma logo e deixando ainda mais ainda com a cara da sua empresa, tá? Não precisa só da gente fazer essa configuração por vocês. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Pessoal, para a gente poder fechar, tanto quanto o plano que tem as suas permissões e configurações, vocês podem e devem fazer isso com os serviços adicionais de vocês, né? Vocês devem ter percebido aqui que no contrato agora, igual foi a pergunta do cliente da Thaisa, se o cliente contratar um seguro funerário pelo aplicativo, né? Isso é atualizado automaticamente no plano dele. É gerado log, se você configurar um termo da mesma forma do plano, isso é disponibilizado aqui no aplicativo. Então, esses serviços adicionais que a sua empresa oferece, ela pode agora não só estar disponível no aplicativo do cliente, mas estrategicamente permissionado. Imagina, Adailton, que você tem uma filial que você quer oferecer um serviço num custo diferente, um seguro, uma cremação, uma telemedicina. Você pode permissionar isso por filial. Teve cliente nosso que está oferecendo telemedicina gratuita para todos os titulares do plano. Aí você seleciona aqui a filial, eu seleciono o plano diamante. Então, o cliente dele, que já tinha lá seus clientes, 500 clientes fiéis já no plano diamante, que antes só tinha benefícios na questão do funeral, agora ele pode ser disponibilizado para que ele acesse pelo aplicativo gratuitamente, e na hora dele fazer a adesão aqui, ele não vai ter custo nenhum. Então, essa telemedicina, o próprio cliente adere ela de forma gratuita. Você estrategicamente, olha o tanto que isso é poderoso, você configurando esse serviço adicional, colocando uma condição estratégica das pessoas daquela unidade ou que tem aquele plano específico, ele pode ter esses benefícios na palma da mão, tá? Fernando, só complementando, vou pedir essa para você responder essa, o dependente, ele tem acesso a contratar esses benefícios ou não? Ou é só o titular que contrata? Thaisa, não. O dependente ainda está limitado da contratação, tá? A gente não tem um botão ainda de configuração desse permissionamento, mas quando a gente lança uma atualização igual o login do dependente, que agora é disponível pelo aplicativo, a gente preferiu blindar essas alterações de contratação, porque depois o titular ele pode questionar, falar assim, tá, mas não era para o dependente ter contratado, tá? Se você quer trabalhar nesse formato, proprietário de funerária, e acha que não tem problema, aí a gente pode criar essa configuração
de habilitar e desabilitar, e a gente dá esse poder de acesso, tá? Então, inicialmente, toda alteração e contratação fica a caráter do titular, que a gente entende que ele é o responsável financeiro, tá? Então, no momento, não, no dependente ele fica limitado, mas se precisar, vocês podem estar abrindo o chamado que a gente habilita essa opção dele ter mais acesso em relação a contratações, tá? Perfeito, obrigada. Pessoal, e é isso, né? Essa foi a nossa live em relação à gestão de planos, e esse é o treinamento completo que a gente queria oferecer para vocês em relação à configuração, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação aos serviços adicionais, aos planos, né? Ou ficou tudo muito claro, agora é só correr lá e conferir se está tudo certinho, né? E justamente assim, só queria já deixar meu agradecimento, né? Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão aí. E assim, a gente conta com vocês e nos colocamos à disposição caso você tenha estratégias, quer lançar um novo plano, contem com o nosso time comercial. Mais uma vez, a gente frisa que a Adplix, ela não quer ser só um sistema na mão do nosso cliente, tá? A gente quer ser uma parceria realmente onde a gente vai criar estratégias juntos e, consequentemente, a gente aprende com vocês para a gente continuar inovando, trazendo uma boa tecnologia e, consequentemente, vocês na ponta usufruindo e tendo um bom sistema, um sistema seguro para vocês trabalharem e mostrar o valor do serviço de vocês para os seus associados. Acho que não tem... A funerária Nova Aliança. Pode perguntar, Gisele. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é em relação ao aplicativo do associado. Lá tem uma opção que é a dos convênios, né? Porém, não aparece nenhum convênio. Maravilha. Aí eu não sei se é a configuração. Nesse Isso. caso, Gisele, vocês não configuraram ainda, né? O aplicativo de vocês foi recém-entregado, então acredito que vocês não fizeram essa configuração. Entre em contato comigo quando encerrar a live, que a gente pode estar marcando um treinamento para ensinar você a fazer esse procedimento, tá? Ok, Isso. entendi. Obrigada. Obrigado, Thaisa. Pessoal, é isso então. Mais uma vez, nosso time agradece aí pela participação de todos, né? Chegamos aí a quase 70 pessoas. Contem com a gente, qualquer dúvida a gente fica à disposição. E aí, um forte abraço e vamos cada vez aí estar trabalhando para levar e revolucionar aí um bom relacionamento com os clientes, tá? Obrigado, Thiago. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.